Hoje é 4 de maio de 2022. O Leite Fernandes às vezes acorda romântico. Este velho cavaleiro andante da advocacia criminal é normalmente voltado ao romantismo, emociona-se facilmente. E hoje pela manhã, passando em frente à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Paulo Sérgio se emocionou mais ainda porque estava ali na Rua Doutor Arnaldo. Rua Doutor Arnaldo, ali na Doutor Arnaldo. E quem foi Doutor Arnaldo? Vocês têm o Arnaldo pai, o Arnaldo filho, o Arnaldo neto, os três muito representativos daquilo que São Paulo é no campo da medicina e no campo da cultura médica, por excelência. O pai, o filho, o neto, chamados Dr. Arnaldo, os três. Mas este Leite Fernandes se refere ao Dr. Arnaldo lá de trás, aquele que deve ter dado o nome à rua, sim. Embora o Dr. Arnaldo Filho também haja sido um eminentíssimo médico ligado a vida inteira à Universidade de São Paulo. Qualquer dos dois, com enorme apreço da cidade de São Paulo, pode ter dado o nome àquela rua que é conhecida pela universalidade dos paulistas. Por que o Leite Fernandes acordou mais romântico hoje? Porque leu no jornal ontem, hoje leu no Estadão a notícia de que nos Estados Unidos da América do Norte se está voltando a restringir, por hipótese, bastando que se decida definitivamente isto, a prática do abortamento, não do aborto, porque aborto é o produto da concepção. Abortamento é o ato de abortar. Então, o Paulo Sérgio, quando chegou ao escritório hoje, se lembrou com muito aplauso interno ao começo da sua vida intelectual, quando pela primeira vez escreveu alguma coisa a ficar, com grande probabilidade, na literatura especializada no Brasil. O Paulo Sérgio havia escrito em 1900 e nada um livro chamado Aborto e Infanticídio. Era moço, garotão, e se dava, assim, a medicina legal. E Leite Fernandes conheceu episodicamente o professor Flamínio Fávero, que era, ao tempo, eminentíssimo professor titular de Medicina Legal na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Leite Fernandes era garotão, não tinha prestígio suficiente a obter uma apresentação desse livro Aborto e Infanticídio, escrito, sequer conseguiria, talvez, imprimi-lo numa entidade representativa de esforço intelectual aqui em São Paulo, no Brasil. E este, hoje muito antigo criminalista, foi procurar o professor Flamínio Fávero aqui em São Paulo. Achou-o.
uma criatura amabilíssima, com um coração de ouro, que se impressionou com o garotão. E o Paulo Sérgio lhe pediu se podia, quem sabe, embora fosse uma pretensão de atendimento muito remoto, se podia prefaciar um livro que estava a escrever, exatamente este livro sobre aborto e infanticídio. E Flamínio recebeu os originais aqui em São Paulo, uma casa modesta, simpática, mas modesta. Recebeu na sala de visitas e disse: doutor, vou examinar os originais e lhe dou uma resposta um dia desses. E Paulo Sérgio esperou uns 60 dias e já estava a esquecer daquilo, com saudade, sim, daquele concerto de afeto que se estabeleceu entre os dois quando visitou o professor Flamínio. E Leite Fernandes morava em Santos, estava começando a vida profissional lá, faz o quê? Quase meio século, se meio século não fizer. E morava num apartamento pequeno lá à beira da praia. E uma das atendentes lá no apartamento, quando o Leite Fernandes voltou, disse: esteve um senhor aqui e deixou esse embrulho para você. E era exatamente o composto original de aborto e infanticídio, com um prefácio lindo. Leite Fernandes vai fazer de conta que é com outro, é um prefácio lindo do professor Flamínio Fávero, escrito à mão. Os originais desse prefácio estão aí guardados nesse meu arquivo muito bem classificado, aliás, contendo as melhores coisas que o Leite Fernandes fez na vida. E meses depois, este Leite Fernandes escreveu Aborto e Infanticídio, que está em segunda ou terceira edição, mas a primeira gasta muito anotadinha ao lado e posta com ademanes de muito afeto nesta biblioteca que já é muito antiga e muito grande. E por que o Paulo Sérgio se lembrou nessa relevante resolução percascada do raciocínio? Porque estava passando pela rua Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo pai. Pode ser também Dr. Arnaldo filho, porque os dois eram importantíssimos. Pode ser, quiçá, Dr. Arnaldo Amado Ferreira Neto, que o Leite Fernandes não conheceu. Conheceu o filho, sim, na Universidade de São Paulo. Há muitos anos atrás, viu-o, certa vez, lá no recinto da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina. Foi lá tratar de assuntos profissionais. Homem alto, bonito, sério, não severo, mas uma fisionomia muito circunspecta. Não se falaram, porque, em primeiro lugar, teria sido necessária a apresentação. Em segundo lugar, seria necessário que tivessem uma apresentação mais próxima para poderem conversar. De qualquer maneira, o Leite Fernandes guardou a fisionomia do professor Arnaldo Amado
Ferreira Filho. O pai, com certeza, Leite Fernandes não conheceu. Chegando aqui, o Paulo Sérgio, hoje ou ontem de manhã, viu uma notícia no estado de São Paulo correspondente à perspectiva de restrição da prática do abortamento nos Estados Unidos da América do Norte. E no começo da sua vida profissional especializada, o Leite Fernandes gostava muito de medicina legal. Era vinculado àquela especialidade que achava linda, sedutora, e Paulo Sérgio chegou a fazer um curso de extensão universitária no gabinete de medicina legal da Universidade de São Paulo, creio, e trouxe do escrito Aborto e Infanticídio, trouxe esta figurinha aqui, linda, que é um fetinho com cerca de 3 semanas, quem sabe, 4 semanas, ou 8 semanas, quem sabe. E tem esta criaturinha aqui, o Leite Fernandes, há uns 50 anos em seu poder. Uma figurinha especialmente terna. A expressão é esta. E o Paulo Sérgio ainda leu alguma coisa desse artigo posto no Estadão sobre o aborto no Brasil. O aborto no Brasil. Não, sobre o abortamento no país, em que há uma conduta, um comportamento técnico e emocional meio aviltante da responsabilização correspondente ao ato de abortar. Evidentemente, o abortamento, a partir dos 90 dias, dos 120 dias, é praticamente um infanticídio, porque a criancinha já tem todos os contornos que um ser humano exibe no amadurecimento físico, em pernas, braços, olhos, nariz, boca, orelhas, boceja até no ventre materno, dizem alguns. E há uma tendência, assim, a não amadurecimento de qualquer raciocínio correspondente à humanização do feto por parte de alguns técnicos ou alguns cientistas que aviltam, sim, a natureza da criatura humana enquanto por nascer ou após fecundada. E se diz às vezes que a mulher aborta até mesmo sem saber que engravidou. Pode acontecer, sim, excepcionalmente, uma possibilidade muito remota, pode acontecer que a gestante aborte
sem saber ter engravidado. Mas é muito difícil que não o saiba. E o Leite Fernandes tem aqui nos seus arquivos fotografias e até filme de fetos com 2, 3 semanas de gestação. E é uma justamente chamada microcriatura, que se quando abortada foi conscientemente, há de ter sido abortada sem que a gestante veja a criancinha, porque se a houver ou se a tiver visto, nunca na vida há de esquecer o produto daquela gestação. Fica essa lembrança por aqui. O Paulo Sérgio está atualizando este livro, Aborto e Infanticídio. Talvez chame a próxima edição de Abortamento e Infanticídio. Na capa há de colocar, sim, esta figurinha aqui. É lindinha. Vira e mexe, o Leite Fernandes a encontra posta sobre a mesa, num ato falho não, um ato, quem sabe, querido, porque Leite Fernandes não gosta de guardar as coisas das quais gosta demais ou gosta bastante. Fica esta micro criancinha em cima da mesa hoje, a lembrar o Leite Fernandes de que precisa terminar, sim, esta atualização de abortamento e infanticídio. Infanticídio, relembrando ou relembrada essa ciclópica produção de imagens psíquicas, relembrada pela passagem na rua Dr. Arnaldo, à frente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e com certeza unindo essa tríade famosa, o pai, Dr. Arnaldo Amado Ferreira, que deve ter sido aquele a dar um nome a essa rua famosa, o filho, Dr. Arnaldo Ferreira, Amado Ferreira Filho, falecido, sim, em 2020. E o neto, Arnaldo Amado Ferreira Neto, que deve estar por aí. E queiram os fados que Arnaldo Amado Ferreira Neto possa ver e ouvir esta crônica, que no fim das contas é a rememorização da figura do seu avô e da imagem do seu pai, porque o pai, Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, com certeza o Leite Fernandes conheceu de passagem, mas com um afeto redespertado hoje por aquela figura majestática, assim, séria, mas com uma placidez de imagem que o fazia eminentíssimo cultor da medicina em geral e um predelecionador, talvez seja esta a expressão correta, para aqueles que vieram depois e que se encarregaram de manter muito viva a imagem dos dois que já foram e dos três, se Arnaldo Amado Ferreira Neto andar por aí, e há de ficar muito satisfeito em alguém se lembrar do pai e do avô. E lá na Vevá.